Eu sempre digo que a reencarnação é uma verdade tão evidente que nós não precisamos aprender sobre ela. Mesmo que ninguém nos ensinasse, nós deduziríamos desta verdade observando a paisagem social. Porque se nós vivermos apenas uma existência do berço ao túmulo, não poderíamos amar, respeitar a Deus, porque Ele seria um Deus de privilégios. E, na verdade, não é assim. Então, a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita, mas é uma realidade incontestável para todos aqueles que observam a vida, as suas consequências, enfim. Então, a reencarnação é necessária, irmãos, absolutamente necessária. Então, do plano espiritual, nós vimos para o plano material. Vimos para cá, de cá, retornamos para lá, não é? E assim por diante e sucessivamente. A gente fala lá por força de expressão. É a dimensão espiritual e a dimensão material. O nosso verdadeiro estado é aquele, a nossa verdadeira habitação é aquela do plano espiritual, da dimensão espiritual, porque somos espíritos, não é? Então, a vida, no seu sentido mais amplo, não uma encarnação, a vida, não é, do ser criado por Deus e caminhando, ela possui dois estágios, o de encarnados e o de desencarnados. Como encarnados, nós sabemos como é, porque estamos encarnados, estamos vivendo o dia a dia de nossas vidas, estamos aí, não é? Passando pelas alegrias, tristezas, dificuldades, enfim. A vida de encarnados, ninguém precisa nos contar como é. Mas e como desencarnados? Não é? Que período da vida é esse que todos atravessamos e não nos lembramos, não é? Como é a vida espírita? Como é esse período que vivemos na dimensão espiritual e que muitos até não acreditam porque não se lembram de como as coisas aconteceram quando lá estavam, né? Então, como é a vida espírita? O que fazemos? O que pensamos? Como agimos ou reagimos no intervalo de uma encarnação para outra? Onde é que nós ficamos? Como são as coisas, né? Na dimensão espiritual. Então, todas essas questões se apresentam ao nosso raciocínio. E nós não devemos fugir de encará-las. Sim. Não podemos evitar. Muitos têm medo. E então não querem nem falar, não é? Não querem saber, deixa acontecer. Mas não é assim que nós temos que agir. É necessário saber. Quando temos que fazer uma viagem, qual a primeira coisa que a gente faz? Nós vamos buscar as informações daquele local, daquele país. Se for uma viagem a um país mais distante, nós vamos buscar as informações. Nós queremos saber como é que eles vivem, não é? Como é o clima, porque nós temos que nos preparar. Se for um país de clima quente, nós temos que levar as roupas adequadas, não é? Se for frio, a mesma coisa. Nós temos que saber mais ou menos como é que eles vivem, o que é que eles comem. Então, nós temos que nos informar porque nós vamos para lá. E então, precisamos aproveitar a nossa estada naquele país. Assim pensando, porque essa viagem, todos nós vamos realizar. Aliás, já vimos realizando essa viagem de cá para lá, né, por força de expressão, vejam bem. De cá para lá e de lá para cá há muitos milênios.
Só que quando estamos na condição encarnada, nós não nos lembramos de nada. É por isso que a gente pensa, né? Ah, que vive uma vez só, ninguém voltou de lá para contar. Não é essas bobagens todas aí que a gente escuta dizer. Só que, se temos um raciocínio, se temos, somos criaturas perspicazes, nós temos que saber, nós temos que nos informar. E as informações, nós as encontramos, sem dúvida nenhuma. E elas devem passar pelo crivo da nossa razão. Se a gente acha que deve aceitar, aceita. Se não acha que não deve aceitar, não aceita. Mas não podemos ignorar. Ah, não quero saber. Não podemos agir assim como avestruz, né? Enfiando a cabeça na areia. Não é assim. Então, assim, pensando, é que nós hoje trouxemos algumas informações colhidas em O Livro dos Espíritos. Ah, irmãos, O Livro dos Espíritos, que manancial de bênçãos, de informações preciosas, né? O livro básico da doutrina espírita, aquele elaborado por Allan Kardec com a orientação dos espíritos amigos. Quantas questões aí estão desenvolvidas, e todas elas dentro da mais absoluta lógica. Isso que é importante. Não é? Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou saber se isso é verdade? Eu estou dizendo, vamos passar isso pelo crivo da razão. Mas nós temos que ver, isso não só nessas questões, mas na vida toda, se as coisas têm lógica. A lógica é importantíssima. Então, essas questões aí colocadas, é verdade que é um livro filosófico, mas quantas experiências e ampliações já se fizeram desde que essas informações chegaram até nós? É filosófico, na verdade, mas como eu disse, é uma lógica. São coisas, são respostas que têm uma lógica de aço. Imbatível. E aí, forçosamente, acabamos por ter que nos render à realidade. Né? Então, é isso que nós fazemos quando estudamos o Livro dos Espíritos, que, aliás, todo mundo deve estudá-lo. Né? Bom, então, nós podemos adiantar que todos os acontecimentos que vão ocorrer nesse período, né, na dimensão espiritual, assim como as reações que o espírito terá, vejam bem, estarão sempre subordinadas ao grau de adiantamento da criatura. Então a gente diz assim, no plano espiritual é assim. Outro pode dizer, não, no plano espiritual é assim. E este pode estar certo e este também. Por quê? Porque dependendo do grau de adiantamento da criatura, as coisas acontecem de uma forma. Se ela é ainda mergulhada na inferioridade, as coisas acontecerão de outra forma. A gente sabe que o que é importante é a vivência dos ensinamentos de Jesus. Não é? É isso que nos faz progredir, são os ensinamentos de Jesus. Mas, como eu disse, as questões doutrinárias, tudo isso que nós vamos ver, ou que os irmãos até já conhecem, todas essas questões, elas nos dão a motivação para viver os ensinamentos de Jesus. E já começando aqui, no que eu estou colocando. Né? Então, essa palavra eu gosto muito de utilizar. E ela é importante para todos nós. Sabem que palavra é? Depende. Depende. Depende do quê? Do nosso grau de adiantamento. Mais adiantados, as coisas se passam assim. Mais atrasados, as coisas se passarão de outra forma. Então, já começa aí o nosso interesse em buscarmos o nosso adiantamento espiritual para que as coisas sejam melhores. Então, vejam, é do nosso mais absoluto interesse
melhorar a cada dia. Não é? Vocês veem que aqui nós estamos sempre batendo nessa tecla, porque é a nossa luta, de vocês, nossa, de todos nós. A nossa luta é buscar a melhoria espiritual, por quê? Porque queremos ser mais felizes. Queremos que as coisas nos aconteçam de forma satisfatória. Sofrer não gostamos, não é? Bom, então a nossa reportagem hoje, dentro disso que nos propusemos, que é o capítulo da vida espírita, que aqui está em O Livro dos Espíritos, um capítulo altamente esclarecedor, mas que não é possível trazê-lo todo, até porque O Livro dos Espíritos não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, não é? Então a gente tem que ler muitas vezes as questões, raciocinar, observar, passar pelo crivo da razão, da lógica, tornar a ler para que a gente possa ir, então, dominando aquele conteúdo. Então, a nossa reportagem hoje vai começar no momento da morte. A gente sempre fala da vida, né? Daqui, das coisas, né? Hoje não. Todos nós estamos naquele momento, né? Para adentrar a dimensão espiritual. Depois de uma existência como encarnados, né? O corpo que nos serviu chega ao fim. Tendo deixado de oferecer as condições ao espírito, o espírito, o abandona. A gente pensa o contrário, né? A gente pensa sempre que o corpo morre porque o espírito o abandonou. E é bem o contrário, né? Quando o corpo não oferece mais condições para que o espírito ali permaneça, ele o deixa, né? Ou por velhice, ou por acidente, ou por enfermidade, por alguma razão, o corpo não corresponde mais às necessidades do espírito, não há como o espírito permanecer ali, então ele se desprende, não é? Isto porque, quando encarnados, nós formamos o complexo, não é? Vamos recordar aquilo que nós já estamos cansados de saber. É uma pena que a gente só sabe, né? A gente não vive o saber, não vive o conhecimento. Estamos cansados de saber que temos um corpo de carne, que é esse que a gente vê, que a gente palpa, não é? Além desse, nós temos um outro corpo, o corpo espiritual. Semelhante ao corpo físico, não é? E comandando esses dois corpos, temos o espírito. O espírito é o comandante. Quando eu digo nós, eu estou me referindo ao espírito. Eu, espírito, estou falando com vocês agora. E para que vocês me ouçam, eu estou me valendo da fala. E vocês, espíritos, estão me ouvindo, não é? E se utilizando do corpo físico, não é? Da audição, para poder me ouvir. Mas nós estamos aqui, eu falando e vocês ouvindo, de espírito para espíritos. Nós somos espíritos. E estamos encarnados. E para isso, então, nós utilizamos o corpo físico. Mas tudo é o espírito. Por isso que dizemos que ele é o comandante. O corpo nos obedece, né? E temos dois, hein? Olha que luxo! 2 corpos, não é? Então, com a morte do corpo, o espírito e o perispírito, que o corpo espiritual se chama perispírito, eles se desligam do corpo físico. Como eu disse, o corpo físico não apresenta mais as condições, o espírito o deixa, acompanhado do perispírito. Por quê? Espírito e perispírito, o corpo espiritual e o espírito não se separam, só teoricamente se separam, mas eles estão sempre acoplados, sempre juntos, não é? Então, o corpo físico, não oferecendo mais as condições, vai para a sepultura. Mas tem gente que morre de medo, né?
Não sei se não somos todos. E o espírito vai viver a vida espírita, na dimensão espiritual, revestido do seu corpo espiritual. Interessante que esse corpo espiritual, ele guarda toda a semelhança do corpo físico. Não é? Então, às vezes a gente vê isso na televisão, no cinema, nas novelas, né? Tá o corpo físico lá, levanta um igualzinho, não é? É assim mesmo que acontece. É o espírito revestido do perispírito, que é igual ao corpo. E nos contam os espíritos quando a gente morre velho, assim, né? Aí a gente adentra o plano espiritual, aí o vidente nos vê e fala assim, só que estava remoçado. Que bom, não, a gente remoça, né? Porque o corpo espiritual é extremamente plástico, né? Ele é um corpo fluídico. Bom, então o corpo físico vai para a sepultura e o espírito vai viver a vida espírita. E logo após a morte, acontece digamos assim, um fenômeno, mas vamos pôr esse fenômeno entre aspas, né? Que é um período difícil para o espírito desencarnante. Não é? Esse período se chama período de perturbação. Todos os espíritos passam por este período de perturbação logo após a morte do corpo físico. Então ele adentra a dimensão espiritual, mas ele não está no completo domínio de todos os seus pensamentos, sensações, não. Ele está meio perturbado. Por isso que se chama um período de perturbação. Em que consiste essa perturbação e quanto ela pode durar? Ela dura, depende. Olha aí, sempre, depende do quê? Do grau de adiantamento da criatura que está desencarnando. Pode durar algumas horas, alguns dias, alguns meses e alguns anos. Nós temos notícias, né, de alguns baluartes da doutrina espírita, que são esses que a gente sabe, que desencarnaram e mantiveram a lucidez quase que imediata. Sabemos de Karl Schutel, né? Ele desencarnou, enquanto o corpo estava lá ainda sendo velado, ele deu uma comunicação através de um espírita, médium, da sua equipe. Né? E há outros relatos desta natureza, quer dizer, o espírito deixou o corpo e manteve a lucidez, né? O discernimento, percebendo a situação em que se encontrava. Mas tem outros, que ficam, não é, no estado de perturbação por longo tempo. Em que consiste essa perturbação? Bom, por ocasião da morte, tudo é confuso. A alma acha-se como quem despertou de um sono profundo e procura orientar-se. E não é difícil nós entendermos isso, porque, guardadas as distâncias, isso acontece conosco. Né? Depois de uma noite bem dormida, a gente acorda de manhã e a gente precisa de alguns segundos para retomar a vida. A gente fala assim, que dia será que é hoje? Será que é domingo? Será que é segunda-feira? Eu tenho que ir trabalhar, pular logo da cama, né? Ou é domingo, posso ficar mais um pouco? E se nós estivermos num ambiente diferente, num quarto de hotel ou numa casa hospedados, a gente abre os olhos e vê, a cortina está num outro lugar, os móveis são diferentes, a gente leva alguns segundos. Ah, eu estou viajando, eu estou na casa de fulano. Então, nós temos alguma dificuldade, não é? E dentro de alguns segundos para nos orientar. Então, não é difícil compreender o que acontece com o espírito quando, deixando o corpo, adentra a dimensão espiritual. Ele fica meio aturdido, não é? Aumenta a confusão. Vamos aprendendo, viu? Porque a gente vai passar por isso.
Então não é bom saber? Claro que é bom saber, não é? Aumenta a confusão o fato de que muitas vezes o espírito vê o seu corpo, reconhece-o como seu, mas não entende por que está separado dele. Ele fala, ué, mas o que é isso? Aquele lá é o meu corpo, aquele lá sou eu. Não é? Ele vê o corpo e ele não entende. Ele olha para ele, ele tem o corpo espiritual, igual aquele corpo físico, porque eu já disse que é semelhante. Aí ele está aqui, o outro está lá. Então isso aí faz com que a sua confusão seja maior, não é? Ele não entende por que ele está aqui e o corpo está ali. Às vezes em cima da cama, às vezes depende da situação em que houve o desencarne, né? Olha para si mesmo e vê também a sua forma perispiritual idêntica àquele corpo. E ele então pensa que ele está encarnado ainda, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Quando isso aí acontecer conosco, não é? Então a gente já aprendeu, olha aí. Vê o outro lá e acho que agora aconteceu. É aquilo que eu escutei aquele dia lá, né? Lá é o corpo físico, aqui é o corpo espiritual comigo, do qual a gente não se separa. Então, parece que não é importante esse conhecimento, mas é. É muito importante saber disso, saber como é que as coisas acontecem. Porque não adianta a gente fugir. Vai chegar um dia em que a gente vai se defrontar com essa realidade. É melhor conhecer, né? E aí, aumenta ainda a sua confusão, porque ele fala com as pessoas. Porque sempre que alguém desencarna, está cheio de gente ali. Um chora, outro quer chamar o médico, aquelas coisas todas que a gente conhece. Aí ele fala, ele é espírito, fala com as pessoas. E ninguém responde. Porque não o ouvem, né? Então a sua confusão aumenta ainda mais. Por isso que é importante sabermos de tudo isso, né? Agora vem a parte importante desse conhecimento, que eu disse que a parte doutrinária nos dá a motivação de nos melhorarmos. Vejam, para o homem de bem, a perturbação nada tem de penosa. Ele se conserva calmo, como quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. É assim que a gente quer, né? Para o que não está com a consciência pura, ela é cheia de angústias. Esse pedaço a gente não quer. Então, vamos ser uma criatura de bem, com a consciência pura. Vamos fazer o melhor que a gente possa, porque a hora que o desencarne chegar, não há mais nada a fazer. O que está feito, o que a gente falou, o que a gente fez, já está feito. Não tem volta. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos sim ir melhorando a nossa condição de espíritos imortais. Ir fazendo todo o esforço, todo o empenho para ser melhor, para construir dentro de si as virtudes necessárias. Para que, agora esclarecidos, porque ninguém vai poder alegar ignorância, até quem não leu o Livro dos Espíritos, né? Já sabe que estava aqui no Consolador, nesse dia em que nós estamos fazendo esses esclarecimentos, o esclarecimento já se fez, para que quando chegar o nosso dia, nós possamos realmente ter esse período de perturbação como um tranquilo despertar. Não é? Porque é assim que acontece. Em compensação, aqueles que se deixam levar pela imperfeição, pelo mau gênio, pelo ciúme, inveja, cobiça, ganância, orgulho, egoísmo, vaidade e todas as outras imperfeições, vai ter um despertar cheio de angústia, que vai durar muito tempo, não é? A perturbação vai ser-lhe, às vezes, até insuportável. A cada um segundo as suas obras. Não foi isso que nos ensinou Jesus? Que pensa o espírito do corpo que acaba de deixar? Será
que o espírito reencarna logo após haver-se separado do corpo? Nos mundos superiores, irmãos, a encarnação, a reencarnação é quase imediata. Olha, nos mundos superiores, aqueles a que a gente ainda não faz jus, né? Porque nós moramos num planeta de expiação e provas. Para chegarmos a um mundo superior ainda vai demorar muito, temos que passar por várias fases, não é? No mundo superior, a encarnação, a reencarnação é quase imediata, porque o espírito está realizando um trabalho, uma atividade, um projeto, enfim, algo. E aí o corpo físico já não lhe oferece mais as condições, ele deixa aquele e toma um outro. Mas ele não esquece e ele dá continuidade àquilo que ele vinha realizando. Olha que maravilha, irmãos, não é? Essa é a característica dos mundos elevados. Nós não é? Para nós a situação é muito diferente. Então a reencarnação não é imediata. O espírito permanece no mundo espiritual um bom tempo. Poderíamos dizer, não há regra, né? Não fala assim, fica 50 anos lá. Não. Fica 100. Não. Depende também de muitos fatores, não é? Então, a reencarnação não é imediata. Podemos dizer assim, a grosso modo, que mais ou menos o tanto que a gente fica aqui como encarnado, a gente também fica no mundo espiritual como desencarnado. Porque nós temos muito o que fazer lá, não é só remoer a vida que acabamos de deixar, repensar, não é, em todas as coisas que a gente fez, que não devia ter feito, outras que a gente podia ter feito mais, enfim. Nós permanecemos, sim, no mundo espiritual. Então, há intervalos, não é? Intervalos. Entre uma encarnação e a outra, há intervalos mais ou menos grandes, longos, depende aí dos projetos do espírito. Quanto podem durar esses intervalos? Todas essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas que estão lá em O Livro dos Espíritos e que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais e obteve a consequente resposta. Bom, esses intervalos podem durar horas, há casos, né? Até milhares de séculos. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então não tem um tempo. Tudo depende de quem é o espírito e dos projetos que ele esteja realizando. Não há limite, porém nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, ele tem que voltar, né? Essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser-lhe imposta? As duas coisas, não é? É uma consequência, normalmente, é bom que a gente fale assim, nós falamos, não é? A pessoa que tem pouco adiantamento espiritual, a pessoa que tem um bom adiantamento espiritual. Mas é bom a gente saber aquele meio termo, né? Que acho que é o nosso caso, não é? A gente não é muito bom, mas também não é muito ruim, né? Nós somos mais ou menos, né? Meio temperado, tem dia que a gente está melhor, outro dia a gente está pior, não é? Então a gente está mais ou menos no meio termo, não é? Isso é bom para que nós possamos encarar a realidade daqueles espíritos que estão na média, vamos dizer. Nós somos da média, né? Nós somos do povo. Nem muito bom, nem muito ruim. Então, é sempre uma consequência do livre-arbítrio. O espírito que quer, o espírito que busca, não é? Mas ele pode também ter retardada a sua encarnação ou adiantada por punição. Tudo depende da circunstância, porque cada caso é um caso, né? Cuidado com muito carinho pelos espíritos mais elevados, não é? Então, é isso que acontece. Pode, às vezes, o espírito pedir o retardamento. Olha, eu gostaria de ficar mais no plano espiritual, estou aprendendo tanto, estou realizando um trabalho. Então, ele pede, faz lá um requerimento, viu? Porque tem burocracia também, um pouquinho mais tem. Só que não fica engavetado, os requerimentos não ficam engavetados. Eles estão dados atendimento logo. Então,
Então faz lá um requerimento lá para a governadoria, né? Quem já leu O Nosso Lar sabe do que eu estou falando. E aí vem a resposta, né? Deixando ou não, dependendo das condições e do interesse do espírito. Ele pode pedir um período mais longo no plano espiritual por causa dos trabalhos que esteja realizando. Poderíamos considerar chama-se erraticidade, isso acho que eu não falei, né? Esse período, esse intervalo entre uma encarnação e outra chama-se erraticidade. Então a gente diz, o espírito está na erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Poderíamos considerar a erraticidade como um sinal de inferioridade? Ó a resposta. Não. Não. Porque há espíritos errantes de todos os graus. A gente é que acaba dando uma conotação desagradável à palavra errante, não é? Que para nós ela tem um outro sentido, diferente deste. Espírito errante é aquele que está, eu diria assim, para que possamos entender, em compasso de espera. Mas não está de braço cruzado, não, porque está lá esperando, né? Ah, estou esperando a outra encarnação. Não é assim. Ele está aguardando uma nova oportunidade de reencarnação, mas enquanto isso ele está ativo, fazendo muitas coisas, não é? Então existem espíritos errantes de todos os graus, desde os mais elevados até os mais atrasados. Desde que ele precise ainda reencarnar, ele é errante. Então, na verdade, errantes são quase todos, ou todos, menos os espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. Com relação ao seu estado, podemos classificá-los, então, em encarnados, ligados ao corpo, errantes, os que estão no mundo espiritual e esperam uma nova encarnação, ou puros, que não precisam mais reencarnar. Os espíritos errantes são aqueles que esperam e, enquanto isso, se instruem. Como eu disse, eles não ficam de braço cruzado, não. Eles ficam realizando coisas importantes, boas, né? Eles se instruem. E de que modo eles se instruem? Quem achou que no plano espiritual não precisava estudar, se enganou, hein? Olha, eles estudam, trabalham, observam, né? Realizam muitas coisas. O plano espiritual é altamente ativo. A preguiça não tem lugar, a não ser nas regiões umbralinas, onde espíritos preguiçosos, ociosos, se deixam ficar sem fazer nada e, consequentemente, sofrem. Num plano espiritual de espíritos mais conscientes, não há inércia, há trabalho, há estudo, há boa vontade, há uma atividade intensa. É preciso que a gente saiba disso, né? Podemos dizer que na erraticidade o espírito progride? Enquanto ele está lá, ele progride? Sim, não é? Sim, podemos dizer que ele progride. Progride muito. Eles assistem palestras. Eles fazem cursos, não é? Eles são conduzidos, não é, a observações, às vezes aqui na face do planeta, às vezes lá nas regiões umbralinas, eles juntam caravanas chefiadas por um mentor e vão para a observação, para a realização do trabalho, para socorro, para múltiplas atividades. Quem já leu os livros de André Luiz sabe muito bem que é assim, né? Atividade intensa de socorro, de apoio, de amparo, de aprendizado, né? De experiências. Então, eles progridem muito. Mas é importante que a gente saiba disso. A avaliação desse aprendizado é realizada aqui como encarnado. Então, lá ele ouve palestra, ele fica emocionado, que nem nós aqui, né? Que às vezes tínhamos uma palestra, ficamos embevecidos, né? Só que a gente vai lá fora, esquece da palestra, de tudo que ouviu, continua fazendo as mesmas bobagens que fazia antes.
Não é assim que as coisas acontecem? É. Então, ouvem palestras, fazem cursos, aprendem, analisam a própria vida, aprendem muito. Mas, na hora de avaliar, para ver se realmente aprenderam, essa avaliação se fará na condição de encarnado. A hora de reencarnar, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu acho que isso é importante a gente saber. Na hora que tem que reencarnar, nós temos uma porção de ideias, de projetos, de planos que realizamos face àquilo tudo que aprendemos. Aí o que acontece? Para reencarnar, passa a borracha, o esquecimento. O espírito, então, esquece tudo aquilo e ingressa num corpo físico. E aí vai passar a fase da infância, onde já começam algumas tendências, né? Depois vem a adolescência, e aí o espírito, a criatura adulta. E aí é que se vai saber se ele realmente aprendeu aquilo que ele escutou lá ou não. Pela maneira como ele vai se conduzir na vida. Ele pode ter ouvido muitas coisas, ter chorado de emoção, ter feito as mais incríveis promessas. E quando chega aqui, ingressou na carne, passou pelo esquecimento, não está nem aí com tudo que ele aprendeu. A vida com os seus estímulos, o dinheiro, a beleza e tudo mais, a mocidade, nem lembra de tudo aquilo e vai agir de acordo com aquilo que ele tem dentro de si, de acordo com o interesse que ele tem no momento e pronto. E aí depois chega lá com a cara de tacho, né? Quase acontece isso com quase todos nós, né? Então, quando o indivíduo aprendeu realmente tudo aquilo que ele ouviu no plano espiritual e fez os projetos, e encarna, passa pelo esquecimento, e aí ele age aqui sem se lembrar, que aí é que vale. É isso que a gente precisa saber. A gente tem que agir no bem sem se lembrar das promessas que fez lá antes de retornar. Aí vale. Aí a espiritualidade amiga que nos acompanha, que torce por nós, que fica lá querendo que a gente haja de acordo com aquilo que a gente aprendeu, pode dizer, ó, esse aprendeu. Então aquilo que aprendeu está aprendido, porque ele agiu, né, sem estar lembrando. Então a gente fala assim, mas a gente queria lembrar, né? Não pode lembrar. Aquilo tem que ter penetrado a tal ponto que passe a ditar os nossos comportamentos. E a gente faz sem se lembrar do que prometeu, do que planejou, nada disso. Percebem a importância da avaliação? Por isso que tem aquele ditado popular que fala assim, aqui se faz e aqui se paga. É isso mesmo, né? A gente faz as coisas aqui, depois vai para o plano espiritual, melhora, vê que errou, aprende que não devia ter errado e retorna. E vai ser armada, não tenham dúvida disso, vai ser armada uma situação semelhante àquela em que ele caiu. E aí vai se ver, né? Se ele cai de novo ou se ele aprendeu. É bem assim que funciona. Eu estou falando assim, bem arroz e feijão mesmo, viu? Porque é desse jeito que funcionam as coisas. Bom, vamos continuar então, não é? Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Morreu, ficou livre. Vai em todos os lugares. Não vai, não. Não vai. Tem gente que fala assim, né? Que morre e vai ver Deus. Quantas vezes a gente ouve isso daí dizendo, não vai ver não. Não vai ver não. Nem Deus nem Jesus. Que não é Deus, não é?
Então não vai ver, não é? Então o espírito ele fica mais ou menos atrelado àquele mundo que ele acaba de deixar, porque são questões vibratórias. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é esse o nosso objetivo. Mas são questões vibratórias. Então o espírito não pode se expandir e ir aonde deseja. Não há como, não é? Então essa barreira vibratória nos contém e nos segura onde devemos estar, não é? Recorda-se, isso é importante, olha, recorda-se o espírito da sua existência corporal. A gente acabou de viver uma encarnação, vai para o mundo espiritual, não é? E a gente então quer recordar tudo aquilo que a gente fez, não é? Então essa lembrança, a gente pensa, não é, que vai lembrar de tudo. Mas não é assim, não é assim. Essa lembrança lhe vem pouco a pouco, conforme ele fixe nela a sua atenção. Recorda-se de conformidade com as consequências dos atos que praticou. Se quisesse, recordaria tudo, mas só recorda o que tenha utilidade. É importante a gente saber disso, não? Os espíritos só recordam aquilo que tenha utilidade para eles. Às vezes uma enfermidade pertinaz, difícil, que o fez sofrer muito, quando ele chega no mundo espiritual, se ele enfrentou aquela situação com galhardia, com resignação, com coragem, sem aflições e desesperos inúteis, aquilo faz com que ele se eleve espiritualmente. Aí ele chega no mundo espiritual e ele está numa condição espiritual boa. Aí o que ele vai se recordar? Que a situação boa que ele tem hoje é por causa daquela enfermidade. Aí ele vai dizer assim, bendita enfermidade, não é? Sofri, mas olha quantos frutos bons aquela situação gerou. E é isso que importa. Ao mesmo tempo, se ele se encontrar numa situação de dificuldade, na região umbralina, acossado pelos espíritos que ele prejudicou, não é? Ali, numa situação de desespero e dificuldade, ele vai bem lembrar, quando eu tinha o poder nas mãos, que eu tinha que ser altruísta, não é? Que eu tinha que ser humanitário, e não fui, pisei nas criaturas, prejudiquei, espoliei, joguei na prisão, matei, roubei, traí. Ele vai se lembrar, porque eles vão estar tudo lá esperando por ele. E Deus permite. Por quê? Porque somos devedores. Então ele vai se lembrar daquilo que ele realizou. Percebem? Então o espírito não precisa lembrar de todos os detalhes, o que ele comeu na segunda-feira e etc, onde ele passeou. Não, os detalhes não interessam. Mas os pontos importantes da vida, esses tem. A gente percebe na vida, não? Deixa eu falar uma coisa que eu acho também muito importante. Às vezes nós reencarnamos para atender um determinado objetivo. Nós temos uma falha que a gente quer reajustar, a gente quer agir de forma diferente, a gente pede a reencarnação, faz o projeto e reencarna, né? E aí aquele é o ponto primordial da nossa existência, por exemplo. Mas a existência se compõe de muitos pontos, não é? Então tudo corre em volta daquele objetivo maior. E a gente vai atendendo a todas as coisas que correm em volta. E na hora de atender aquele principal objetivo que nos trouxe a encarnação, a gente falha. Às vezes é um com o outro, quase sempre, né? Porque as nossas faltas são cometidas uns para com os outros. Às vezes a gente traiu, às vezes a gente matou, né? Porque nós não somos, ainda hoje, flores que se cheirem. Imagine no passado, as coisas que a gente fez, as barbaridades que a gente escuta aqui na reunião de desobsessão, que os espíritos
prejudicados por nós, nos contam. E aí a gente fala, mas como fomos capazes de fazer tal coisa? Não é? Mas fizemos. Então é muito importante a gente prestar atenção à vida. Eu falo sempre, né? A gente precisa prestar atenção à vida, porque às vezes a gente corre atrás de tudo que está em volta. As coisas de menor importância, atende os compromissos sociais, isso, aquilo. E aquele principal, que era o cerne, que a gente veio na encarnação para resolver aquela pendência, a gente não resolve. Ou a gente falha, cai novamente, vai para lá, sem ter realizado aquilo que poderia ter feito, né? Mas que as nossas imperfeições não nos permitiram, porque a gente deu ouvido a elas. Ao invés de dar ouvido às germes das virtudes que a gente tem dentro de si, a gente vai ouvir o quê? As imperfeições, porque é mais gostoso. Não é? Não é assim? Tudo aquilo que não é bom é imoral. Ilegal engorda. É isso aí, não é? Então é bom, engordar é bom. Por quê? Porque a gente se farta das coisas gostosas. Imoral também, né? Atende a todos os anseios e desejos, né? Dá vazão à inferioridade, é muito bom, né? Ou então ilegal, a gente fecha os olhos da justiça né? E vai agir para amontoar bens, para espoliar e por aí vai, né? Então é muito melhor ouvir as imperfeições do que, na verdade, construir virtudes. Bom, essa recordação, nós vamos apenas citar, não é? Ela pode ocorrer por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresenta à vista do espírito, não é? Quem leu aquele livro da Wanda, do Getúlio Vargas, Em Dois Mundos, sabe bem do que eu estou falando, porque aquele espírito, Getúlio, ele foi submetido à lembrança. Né? Então ele ia lá num departamento e ali era colocado até uma aparelhagem, não é? Onde ele ia tentar recordar-se das coisas que ele fizera. Então a forma de recordação depende também do espírito, das suas condições de recordar. Há recordações que arrasariam o espírito, então não pode deixar recordar de pronto. Eu me lembro naquele livro em que ele precisava lembrar que ele se suicidou, não é? Então, são recordações que às vezes chocam o próprio espírito e que precisa ir com cuidado, não é? Então, não pensemos nós que em desencarnando nós vamos ter o total domínio de toda a recordação de tudo aquilo que fizemos. Não é bem assim. A recordação virá dentro sempre da utilidade e das condições que o espírito tem de recordar. Não é? Haverá momentos mais tarde, não é, em que ele se recordará, mas na hora certa. Tudo tem, no plano espiritual, a hora certa. Nós é que somos ansiosos, às vezes, com as coisas, né? E das existências passadas, o espírito se recorda? Também não recorda, não. Também entra nessa mesma situação. Recorda-se, dependendo da utilidade, dependendo dele estar preparado para se recordar, não é? Não pense, a gente desencarnou, vai lembrar de todas as existências já vividas. Não vai, não. Não vai. Esse departamento da memória é muito sério, né? É muito importante. A recordação virá sempre dentro da utilidade. Como é acolhida, esse pedaço é bonito, ó. Como é acolhida a alma de regresso ao mundo dos espíritos? E os parentes e amigos vêm ao nosso encontro? A gente fechou os olhos, né, aqui para o mundo material e os abriu para o mundo espiritual. Quem é que vamos enxergar? Depende. Depende, às vezes tem lá uma porção que está assim, ó, né? Nos esperando, que nem aquela do livro de André Luiz, né? Que o espírito botou a cara Antônia na janela e falou assim: como é, Fernando? Vem ou não vem? Eles estão nos esperando.
Aqueles que já eram a nossa companhia aqui no mundo material, que a gente obedecia, que a gente fazia todas aquelas coisas erradas, que eles nos inspiravam, nós éramos da turma. É isso aí. Nós temos a turma dos encarnados e a turma dos desencarnados que se acoplam a nós, né? Então a gente já é tudo companheiro, né? A hora que desencarna, quem é que vai estar nos esperando? Doutor Bezerra? Claro que não, né? Nós vamos cair na mão deles. Já eram os nossos companheiros, aí começaram. Como é, Fernando? Vem ou não vem? Né? Então, por isso que nós temos que saber essas coisas, para saber viver, que nem diz aquela música do Roberto Carlos, é preciso saber viver. É claro que ele não fala com esse sentido, mas que é preciso saber viver, é preciso, né? Então, olha aí, os parentes e os amigos vão ver em condições normais, nem muito mal, nem muito bom. Os parentes e amigos vêm ao nosso encontro, qual é a resposta? Sim. Olha que bom, a gente já fica aliviado, né? Sim, felicitam a alma, como se chegasse de uma viagem, ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Olha que beleza. Né? Naquele livro Voltei, o irmão Jacó, Fred Figner, né? Ele é recebido pela filha Marta, né? Uma filha que ele e a esposa haviam perdido, né? Perdido entre aspas, havia desencarnado ainda muito jovem. Ela o recepciona quando ele se desprende da matéria. Então nós seremos sim recepcionados por amigos, por parentes, pelos benfeitores espirituais com quem a gente trabalha, pelo menos a gente espera. A gente espera que assim seja, né? Se assim será, não sei. Então, eles vêm sim, vêm ao nosso encontro, e quando a gente abre os olhos, a gente vê um ser querido. Isso é muito bom, nos auxilia, nos ampara, diminui aquela perturbação que eu falei, que acompanha todos nós, não é? Como se comunicam os espíritos? Bom, eles se comunicam pelo pensamento, nós temos a palavra, eles também têm a palavra, mas eles também se entendem pelo pensamento. Nada no espírito é restrito, não é? Eles veem, nós vemos por esse tubinho aqui, né? Não é assim? Pelo globo ocular, ouvimos aqui pelo ouvido e falamos através do aparelho fonador. Tudo é restrito quando nós somos encarnados. Por isso que o espírito não gosta de encarnar. Porque na condição de espírito, tudo se expande, ele vê por todo o corpo. Ele está aqui, virado para cá, mas ele está vendo o que está acontecendo lá. Ou lá, ou lá. Então eles veem, eles ouvem. Quando o espírito está encarnado, é como se ele estivesse aprisionado num escafandro. E por isso que ele não gosta, não é? Mas ele sabe que é importante e necessário. Então eles veem por todos os pontos, eles se entendem pelo pensamento. A gente vai percebendo que viver num mundo encarnado para o espírito é um aprisionamento mesmo, não é? As ideias dos espíritos se modificam na erraticidade? Isso é importante. Sim, muito. À medida que vai diminuindo a influência da matéria, ele vê as coisas com mais clareza. Lógico, né? Ele desencarnou, já faz 1 ano, 2, 5, 10, 20. Então ele já está plenamente lúcido no mundo espiritual. Ele observa aquilo, tudo que ele viveu, ele observa e analisa tudo que ele fez, né? O que foi bom, o que não foi, o que podia ter feito. E ele entrevê também a vida de espíritos mais elevados, que é boa, que é agradável, não é? Então, através dessa situação, ele vai mudando. Porque o encarnado tem muitas ilusões, não é? Que o desencarnado vai abandonando. Então, à medida que a influência da matéria vai diminuindo, ele vai vendo as coisas com mais clareza, né? É como um viajor. Quando ele está no vale, né, nessa depressão da terra, ele não vê
a imensidão. Mas quando ele sobe a uma montanha, se ele está lá no alto, ele contempla o caminho percorrido, contempla o caminho que falta percorrer, ele fica entusiasmado, então ele quer progredir. É por isso que as suas ideias se modificam na erraticidade. E é nesse momento, então, quando ele tem essa visão ampla do que ele fez, do que lhe falta fazer, é que ele toma decisões. E aí ele escolhe as provas para evoluir mais depressa, não é? Como a gente, quando escolhe um remédio ruim. Se o médico falar, olha, você tem tal doença, você pode tomar um remédio ruim que em 3 dias vai te curar. Ou você pode tomar um remédio docinho, bom, agradável, mas vai levar 1 mês, hein? O que a gente faz? A gente opta pelo remédio ruim, fala assim, não, é ruim, mas 3 dias passa depressa, eu quero tomar esse para ficar mais livre. O espírito é a mesma coisa, ele toma decisões no plano espiritual com vistas ao seu progresso espiritual, ao seu melhoramento. Ele busca, se ele puder, fazer 2 encarnações em uma, aceitando provas difíceis. Ele sabe onde é que ele tem que ser provado, não é? Então ele pede realmente avaliações difíceis, porque ele tem aquele entusiasmo e aquela esperança de conseguir, de conquistar aquela melhoria espiritual que ele anseia, não é? Como ele pensa assim, mas que são os sofrimentos desse mundo ante a felicidade que ele entrevê? Porque ele pode dar uma espiadinha nos mundos mais elevados. E ele vê como é que eles vivem. É como se nós pudéssemos ver uma cidade onde não tivesse violência, onde não tivesse inimizades, onde tudo fosse paz, onde todos se dessem bem, onde tudo fosse bom. Nós quereríamos viver nessa cidade, não é? Então tem que fazer um pequeno esforço. Mas o que é um pequeno esforço? Se nós vamos conquistar uma situação boa e podermos ir viver lá. Assim os espíritos, eles também dão uma espiadinha em mundos melhores. E eles anseiam poder ir morar lá em mundos melhores. Se eles olham a Terra não do jeito que ela está hoje, ai que tristeza, não é? Eles não vão querer. É por isso que Deus não impõe as tribulações da vida como castigo. Dando a liberdade de escolha, Deus lhe deixa a responsabilidade de seus atos e das consequências. Então, quando a gente tiver que suportar as provas, as dificuldades, não é Deus que está mandando para nós, não. Não raro a gente escolheu, né? Ou aquilo é fruto da nossa imperfeição, mas é também a oportunidade que temos de refazer aquilo que fizemos erradamente. É a oportunidade do resgate, é a oportunidade da libertação. Aquele que se quita com a contabilidade divina fica livre. E é isso que nós almejamos, não é? A liberdade. Abertos lhe estão os caminhos do bem e do mal. Sempre estão abertos a todos nós. A gente faz o que quer, não é? Quer dizer que todas as tribulações que passamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não. Não prevemos tudo nos seus mínimos detalhes. Escolhemos o gênero de provas. Só. Então a gente escolhe a grosso modo. Os detalhes correrão por conta dos acontecimentos, das circunstâncias, não é? Se tivermos que andar por uma estrada cheia de buracos, né, nós vamos ter que tomar cuidado, mas isso não quer dizer que a gente vai cair nos buracos, não é? Não podemos dizer que tudo estava escrito. Só as coisas assim mais importantes da vida é que são previstas e planejadas. Mesmo assim, às vezes a gente não segue, né? Então, as circunstâncias estão aí. Porque senão não poderíamos dizer que temos o livre-arbítrio, não é? Agora deixa eu
fazer uma última observação, né? Sofrem os espíritos? Olha o que os benfeitores falam, né? O instrumento da dor é o corpo, mas a percepção é da alma. Destruído o corpo, as sensações se generalizam. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. Não sentem uma dor física, mas um sentimento generalizado que ele próprio nem sempre compreende, porque não está localizada, nem é produzida por agentes exteriores. Os seus sofrimentos são consequências da maneira como viveu na Terra. Olha como nós temos que prestar atenção na vida. Não vai ter reumatismo e nem pressão alta, mas experimentará outras dores, né? Resultam ainda dos laços que o prendem à matéria. Quanto mais livre, menos dolorosas são as suas sensações. O espírito sofre no plano espiritual pelos sentimentos que abriga. Contam-nos os espíritos superiores em várias obras que o remorso é um sentimento terrível para os espíritos, né? Então eles sofrem muito por aquilo que fizeram ou por aquilo que deixaram de fazer. Não é uma dor localizada, não está doendo a cabeça, o fígado, o dedão do pé. Não é assim. Mas ele está sentindo, né, uma dor profunda, que é a dor do remorso, que é, enfim, todas essas situações que resultam em sentimentos que o fazem sofrer. Não tem a dor física, mas tem as sensações, não é? Então, irmãos, eu acho que nós precisamos conhecer a realidade espiritual que aqui está em O Livro dos Espíritos e que abre os nossos olhos para que a gente não alegue ignorância. Quantas vezes a gente chega ao final da existência e fala assim, se eu soubesse com 20 anos o que eu sei agora, eu teria encaminhado a minha vida num outro rumo, de uma outra forma. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Então nós precisamos buscar o esclarecimento, o conhecimento, para viver essa outra vida agora, enquanto estamos encarnados. Ainda é tempo, principalmente os que são jovens, têm toda a vida pela frente, que ela possa ser encaminhada da melhor forma possível para que consigamos construir para nós a felicidade, a serenidade, a paz, não é? Como ele fala ali, não é? Que a perturbação para o homem de bem transcorre como um sereno despertar. Não é? Não vamos ter ansiedades, não vamos ter sofrimentos vultuosos, nada disso. É uma realidade que vai nos alcançar. Nós vamos viver, vamos desencarnar e vamos viver na dimensão espiritual. Nós estamos aqui no momento em que a gente está encarnado, nós estamos construindo a morada que a gente vai ocupar na dimensão espiritual quando deixar o corpo físico. E ela vai ser o quê? A morada que a gente construiu enquanto estava aqui na dimensão material. Que possamos acordar para essa realidade e construirmos uma morada satisfatória para todos nós, para a continuidade do nosso progresso espiritual, às vezes pequenas renúncias que a gente faça na vida do dia a dia, em favor de alguém, se for em favor de alguém, melhor ainda. Né? Não importa que o nosso orgulho fique ferido, não importa que o nosso egoísmo se vá transformando em altruísmo, que a gente tenha prejuízo, que a gente perca, porque é perdendo que a gente ganha. Não é assim que o Evangelho nos ensina? E conhecendo todas estas verdades de uma forma assim tão clara, não é? Que nós vamos encontrar exatamente aquilo que a gente construiu.
é da lei e não vamos fugir disso. Então não custa nós, hoje, nos aplicarmos em viver um pouco melhor, em construirmos as virtudes em nós, para podermos construir a nossa felicidade. O que está feito, não é? Que a gente já fez lá atrás no passado, e está hoje arcando com as consequências, mas vamos construir um futuro melhor, não só na dimensão espiritual, mas no planejamento das futuras encarnações. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse trabalho que importa a cada um de nós realizar.